Nós vamos abrir a nossa Bíblia, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Gênesis é também conhecido como o livro das origens. Nós temos aqui durante as noites de domingo falado sobre a volta às nossas origens, ou as origens de Deus para nós, e esse livro então nos ajuda a estar de volta à nossa origem real, através da fé. Então, Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Meus amados, nós vivemos tempos onde a ausência da fé parece sobressair na vida de muitas pessoas. Na realidade, temos perdido a fé. Cada vez mais nós desacreditamos que algo melhor possa acontecer, seja num plano mais global, como por exemplo a melhoria da crise do nosso país, ou até mesmo num plano mais individual, e aí se trata da vida pessoal de cada um de nós. A fé parece ter se esgotado, se esvaído para algum lugar ou por algum lugar, diante dos fatos que estão diante de nós. E eu digo claramente como de fato esta fé, talvez antes tínhamos com muito mais firmeza, tenha se perdido ao longo do tempo. No meu ver, as pessoas perdem a fé em algum momento do seu passado, por isso deixam de acreditar. Quando nós olhamos para a vida das pessoas de uma maneira geral, algum ponto do seu passado fez com que elas, por alguma razão, seja justificada ou não, tenha se perdido a fé. E por essa razão nós estamos mais incrédulos hoje do que em qualquer outro tempo. E foi num momento como esse, lá atrás, que alguém perdeu a fé. Mas eu acredito que nem na minha, nem na sua vida, e nem na vida de tantas outras pessoas, sempre tenha sido assim. Pelo contrário, talvez, quem sabe, em algum momento da nossa história, nós tínhamos aquela fé ardente, aquela convicção autêntica, e até aquela proximidade de Deus de uma forma extraordinária. Por isso, meu amado, independentemente do tamanho da sua fé, eu acredito que seja mais do que necessário nós voltarmos às nossas origens divinas e voltarmos para a fé, voltar o nosso olhar para a fé, a fim de que, quem sabe, possamos recuperar, resgatar o que se perdeu por alguma razão. E nas origens bíblicas é que nós encontramos essa história aqui extraordinária, a história de Abraão. Abraão, como todos nós sabemos, ele é considerado o pai da fé, uma pessoa extraordinária no exercício da fé. Então, quem fala sobre fé, inevitavelmente falará também sobre a grande fé desse homem chamado Abraão. Toda fé, em algum momento, ela deverá ser provada. Toda fé, em algum momento da história, ela será de fato testada. O texto que nós lemos na noite de hoje, os 12 versículos que nós lemos aqui, fala da dura experiência de Abraão com a fé. E sobre, ao olhar para Abraão, sobre como todos nós podemos também lidar com a prova da nossa fé. Então,
Talvez o que primeiro precisamos fazer nesse instante é esclarecer aqui, ou tentar compreender um pouco o que é e o que não é fé. Por exemplo, quando nós desconhecemos algum tipo de perigo que está adiante de nós e por alguma razão Deus nos livra, isso não é fé, isso é graça, porque nós não sabíamos o que estava para acontecer e Deus, sem a nossa petição, foi lá e interviu em nossas vidas. Talvez vocês, nós, já experimentamos esse tipo de graça na nossa vida, onde Deus interviu sem que mesmo nós tenhamos lhe pedido que assim fizesse. Então isso é graça, meu amado. Agora talvez também podemos olhar para outro exemplo, quando nós pedimos a Deus para que Ele aprove algum tipo de atitude irresponsável da nossa parte. Isso também não é fé, isso é tentar a Deus. Talvez alguns de nós também, em algum momento, tenhamos pedido para que Deus abençoe aquilo que Ele já próprio tenha condenado. Então estamos tentando a Deus, talvez pensando que estamos desenvolvendo a nossa fé. Mas quando nós tentamos passar por algum risco calculado, onde mesmo sabendo dos riscos, nós dependemos e confiamos no Senhor, isso é fé. Mesmo que nós estejamos atravessando por momentos difíceis, mas digamos que confiamos no Senhor para atravessar por eles, isso é ter fé. Agora, a fé que eu desejo destacar hoje, e que no meu ponto de vista está muito claro no texto, é quando Deus nos pede para lhe entregar algo que nós amamos. E fé nesse sentido é abrir mão desse algo que nós amamos, porque nós queremos deixar Deus ser Deus em nossas vidas. Uma grande promessa repousava sobre a vida desse homem Abraão. Deus lhe havia prometido ser o pai de uma grande nação. Muitos filhos descenderiam dele. A sua família seria de fato uma família enorme, numericamente falando. Ele se tornaria o precursor, o principal gerador de todo um povo que Deus havia de estabelecer. Uma grande nação havia de sair da vida de Abraão. Só havia um problema: a mulher de Abraão não podia ter filhos. Só esse simples problema. Uma situação que, de uma certa forma, não acompanha a lógica humana. Deus chega diante de um homem e fala que ele teria muitos filhos, mas a mulher desse mesmo homem não pode ter filhos. Isso é contraditório. O homem então recebe a promessa de ter ser pai de muitos filhos, mas de fato não pode tê-los. Seria contraditório caso não fosse Deus que estivesse falando. Se fosse eu que falasse para ele, talvez havia toda uma contrariedade envolvida. Mas nesse caso aqui, é o próprio Deus que se dirige a Abraão e lhe fala desses acontecimentos. E assim então foi que pela fé Abraão creu que um filho de fato lhe nasceria. Hebreus no capítulo 11 assim narra a situação, que pela fé Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia
da praia do mar. Tempos depois, nasce Isaac. Nós sabemos que Isaac é o filho da promessa, é o cumprimento daquilo que Deus havia falado. E talvez ali no nascimento de Isaac, Abraão tenha pegado os seus filhos nos braços e, muito emocionado, se apaixona por aquela criança, o ama, porque quando os olhos veem ao mar, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Antes dos olhos veem, a fé parece que é um negócio meio nebuloso, mas ali estava agora Abraão tomando seu filho nos braços e amando aquela criança. A visão dessa cena poderia ser muito bem atribuída a uma mãe que, ao receber o seu filho em seu colo após o parto dolorido, sorri para a criança, esquecendo-se de toda a dor sofrida ali, e ali apaixonadamente ama aquela criança mais ainda do que quando antes estava apenas no seu ventre. Mas aqui é Abraão, uma mulher que está ali, quem está na região central do texto é esse homem, e por uma razão muito específica, Deus aparecera diretamente a ele, a Abraão, para lhe fazer aquela promessa. Então o amor de Abraão por seu filho, dado por Deus de uma forma milagrosa, deve ter gerado no coração daquele homem um amor muito especial. E olha que nós amamos os nossos filhos, e olha que nós sentimos um apego aos nossos filhos, mas quando a situação ela requer uma interação milagrosa, parece que nós nos apegamos mais à situação, nos apegamos mais à criança, como talvez uma criança que passa algum tempo no hospital, ou quando aquela tem uma enfermidade muito difícil, e quando curada, então há um apego maior àquela criança. E é um amor, e aquele amor de Abraão pelo seu filho crescia cada vez mais, conforme aquele menino se desenvolvia. Cerca de 15 anos, talvez 20, tenham passado quando acontecem os fatos que o texto em Gênesis narra. Deus volta-se para Abraão, olha lá, tempos passados. Tanto é que o texto fala, passado algum tempo. Então Deus volta-se para Abraão e ele pede que faça a entrega daquele seu único filho que ele tanto amava. Amado, eu quero começar falando nesta noite sobre a difícil entrega a Deus das coisas que nós amamos. O texto é bem claro quando fala da relação do pai para com o seu filho, mas eu acredito que nós possamos abranger mais essa defesa, falando sobre as coisas que nós amamos e da difícil entrega a Deus dessas coisas. Então o texto começa dizendo, como disse aqui há pouco, passado algum tempo. Essa frase está ligada ao capítulo anterior, capítulo 21, que fala daquele momento em que Isaac havia nascido e que eu narrei aqui há pouco. Então esse período de alguns anos, talvez 15 anos, tenha chegado, e depois desse tempo foi que o Senhor pôs Abraão à prova, como é o caso de passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Essa prova significa colocar em teste a qualidade de alguém quando está atravessando algum tipo de dificuldade. Não se trata apenas de um momento em que se é testado, mas é a prova que qualifica alguém
diante das suas lutas e dificuldades. Não é como as tentações, por exemplo, porque as tentações elas têm uma conotação muito diferente. A tentação, quando ela vem geralmente para derrubar quem é tentado, para fazer falhar quem está passando pela circunstância. Agora o teste é para aprovar Abraão, no que se diz respeito especialmente à sua fé e à sua confiança em Deus. De maneira alguma Deus estava intencionado em achar algum tipo de reprovação na vida de Abraão, mas pelo contrário, Deus queria que Abraão refletisse quem de fato ele estava amando. E quando nós olhamos para o texto, vemos que exatamente é isso que entra em choque com aquilo que Abraão declara que mais amava, seu filho. O texto então, ele fala que Deus pediu a ele o seu filho Isaque, a quem ele amava. É claro quando diz, toma esse seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, aquele que descenderá a nação que será incontável como as estrelas do céu, o filho a quem você se apegou profundamente, o filho a quem você ama. E geralmente, meus amados, nós nos apegamos às coisas que nós amamos, ou talvez, quem sabe, amamos as coisas às quais nos apegamos. E Abraão ali estava como que apegado completamente a seu filho. Nada mais natural do que isso de fato pudesse acontecer, não somente na vida dele, mas na vida de cada um de nós. A questão de Deus não é a crítica pelo amor de Abraão a seu filho. Pelo contrário, Deus quer que nós amemos os nossos filhos, Ele quer que nós amemos uns aos outros cada vez mais. Mas a questão diz respeito a quanto este mesmo Abraão, e aqui entenda eu e você também, estava disposto a devolver para Deus aquilo que o próprio Deus havia lhe dado. E de uma certa forma e intensidade, seja ela pouca, média ou grande, o amor algumas vezes nos faz agir possessivamente. Amamos tanto que não queremos largar, não queremos deixar fugir dos nossos laços das nossas mãos, vamos colocar assim. Nós amamos e nos preocupamos tanto que seguramos firmemente em nossas mãos. Isso então dificulta quando temos a necessidade de abrir a mão, porque seguramos tão forte que enfrentamos tais dificuldades para abrir a mão de algo. Nossas mãos estão sempre abertas para receber, mas muitas vezes fechadas para dar, para entregar. Esse era o teste que Abraão estava sendo submetido. Em algum momento, meu amado, não pense você que Deus não fará o mesmo tipo de teste comigo e com você. Talvez não olhando para o seu filho, a sua filha, e lhe pedindo, ou talvez até sim, mas o que eu estou falando aqui é da nossa dificuldade em abrir mão das coisas que nós nos apegamos. E quando a hora chegar, quando Deus testar a nossa fé, para saber o quanto estamos apegados a determinada coisa ou não, nós precisamos saber que entrega é passar para outras mãos, definitivamente, o que nós estávamos segurando com as nossas próprias mãos. Então o conceito, sem dúvida alguma, é bem simples, mas sua execução, por outro lado, não é nada fácil. Entendemos claramente, e principalmente entendemos porque é Abraão que está sofrendo o teste, não nós. Então a nossa compreensão se torna simples.
Mas quando nós temos um jogo virado e quando Deus então pede não a Abraão mais, mas sim a nós executar a ordem ou o comando de Deus, torna-se tarefa muito difícil. Então lembre-se que Deus havia dado a Abraão um filho. O filho foi um milagre do Senhor. Abraão estava totalmente impossibilitado de tê-lo, e Deus lhe deu. Mas agora Deus o pede de volta. Deus fala para Abraão: me dá de volta. O verso diz: toma o seu filho Isaque, a quem você ama, vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como um holocausto. Eu acredito que essa expressão sacrifique-o ali como holocausto não tenha soado muito bem aos ouvidos de Abraão. Aliás, aos ouvidos de quem soaria bem tal expressão? Deus havia dado o filho a ele, mas agora estava pedindo de volta, e de uma forma dramática. Agora pense comigo, meu amado, quem daria um presente para outro e depois pediria de volta? Esse era o teste pelo qual Abraão havia de passar no texto que aqui estamos lendo. Diante de um pedido inusitado, de um pedido inesperado, Abraão fica simplesmente calado. Parece que não há palavras que ele possa responder ao pedido de Deus, talvez tomado pela surpresa como o pedido é feito, ou o que é pedido naquela circunstância, ou talvez porque realmente ele tenha ficado paralisado ali diante dos acontecimentos. Tudo o que se esperava naquele momento era uma rejeição clara, uma manifestação contrária ao pedido de Deus. Talvez muitos de nós faríamos a mesma coisa. Não é possível. Eu não posso entregar aquilo que o Senhor me deu. O Senhor não vai tirar. Eu não posso entregar aquilo que eu amo. Não há condições. Peça-me tudo, Deus, mas isso aqui de maneira alguma. Mas o seu teste para com Abraão pisava uma outra direção também, porque Deus queria ali não somente testar a sua fé, mas medir a sua obediência. Nem sempre tenho a facilidade, meu amado, de entender o que Deus está falando ao meu coração. Nem sempre tenho. E Abraão poderia se perguntar: será que eu entendi direito? Será que é isso mesmo que Deus está falando? Eu acho que Deus não pediria isso a ninguém. Esse talvez seja o entendimento, tenha sido o entendimento de Abraão, e talvez seja o meu entendimento de algumas situações, e quem sabe o seu entendimento também, diante das petições que Deus faz a nosso respeito. Mas não se ouve palavra alguma de sua boca. E talvez ali na sua luta interior, Abraão sequer tenha dormido, esperando, talvez, quem saiba, que Deus mudasse de ideia, ou que Deus esquecesse aquele pedido. Mas a verdade é que chega a manhã seguinte. O texto fala isso. O texto fala que chegou na manhã seguinte, versículo 3 fala: Abraão se levantou e preparou tudo aquilo que era necessário para aquela entrega. Na realidade, ele sai rumo à sua jornada de obediência. Uma jornada que, de acordo com o texto, durou 3 dias inteiros. Ele entendera, meu amado, sem dúvida alguma, claramente o que Deus havia lhe pedido. Agora restava-lhe apenas uma coisa: obedecer ou não. Era essa questão que ele talvez deveria tomar. Em breve ele deveria entregar a Deus o que Deus lhe havia dado. E eu repito que o texto diz: ordem de Deus, sacrifique-o ali como holocausto. O holocausto
era uma oferta que as pessoas faziam diante de Deus, que era queimada diante do Senhor, e a fumaça então subia, e esta fumaça agradava a Deus. A pessoa deveria colocar a oferta no altar e ali diante do Senhor queimá-la, e uma vez queimada, nada sobrava. O fogo consumia por completo aquela oferenda. Não é o tipo de coisas que nós podemos rever depois, ou retomar para nós, ou voltar ao lugar e pegar e tentar passar um paninho ou limpar. Não se trata disso, porque o holocausto era totalmente queimado. O fogo consumia ali. Aquela oferta iria desaparecer, só que a oferta era o filho. O filho apegado, o filho amado. Então há uma dificuldade aqui, meu amado, ligada a esse tipo de entrega, ou seja, a entrega das coisas que nós amamos. Ele perderia o que estava em suas mãos para nunca mais rever. E a dificuldade nos faz pensar nas coisas tão preciosas para nós, coisas essas que nós não conseguimos abrir mão delas. Daí então eu concluo dizendo que só se entrega algo a Deus quando se olha para as origens de quem Deus é de fato. Eu fico a pensar em como Abraão lidou com aquela situação, como ele reagiu a tudo aquilo que estava passando naquele dado momento. E somente uma pessoa voltada completamente para Deus poderia ter tal atitude de confiadamente e pela fé pegar o seu filho e entregar a Deus uma oferta queimada. Mas só que Abraão conhecia muito bem Deus, e por conhecer Deus, ele sabia que Deus jamais falha no que faz. Não havia nenhuma possibilidade de Deus estar errado. Não havia nenhuma possibilidade de Deus ter desviado algum tipo de pensamento, se equivocado. Deus nunca falha. Ele nunca pede algo a cada um de nós que achamos, meu amado, que nós não podemos viver sem Ele. Deus nunca nos pede coisas que nós não podemos abrir mão. O Senhor pediu o filho de Abraão de volta, porque Deus queria que Abraão soubesse quem lhe estava pedindo, de uma forma profunda e real. E creio então que aquele homem, olhando para o passado, olhando para trás, olhando para as origens da sua fé, e um Deus que poderia fazer tudo, inclusive das cinzas trazer à existência o seu filho, aquele homem então entrega a Deus aquilo que ele amava. Quando colocamos Deus, meus amados, acima de tudo, quando colocamos Deus acima de todas as coisas, nós podemos ver de fato o que Deus é capaz de fazer para nos favorecer. Olhar para as origens da fé em Deus é resgatar em nós mesmos, quem sabe, aquela fé que algum tempo passou perdida ou adormecida, quem sabe, e nos levar a um degrau mais acima, onde Deus está nos esperando profundamente com seus braços abertos. É transformar, meus amados, as nossas realidades, muitas vezes sofridas, difíceis, cruéis, em algo que seja possível, não por mim ou por você, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos então, meu amado, trilhar essa viagem de uma fé, eu não chamo uma fé falsa, mas uma fé superficial, que é pura teoria, a fim de experimentar a verdadeira fé que só se encontra na prática, em meio ao sofrimento, à dúvida e em muitos momentos a perda. E é aí que conhecemos que Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além
daquilo que nós podemos de fato imaginar. Eu quero voltar para você hoje e perguntar uma coisa muito simples: como anda a sua fé? Como está sendo desenvolvida a sua fé? Talvez alguns aqui se achem uma pessoa de fé, alguém que confia plenamente no poder de Deus, mas mesmo assim, por alguma razão, tem lidado com as dificuldades da vida, porque às vezes não vê resultado na fé que professa. Ou talvez, quem sabe, você esteja vivendo uma situação onde está sendo difícil acreditar que algo vai mudar na história da sua vida, e parece que por causa disso a incredulidade vai tomando lugar, vai tomando conta da sua vida. O que eu apresentei para vocês aqui, na realidade, são dois extremos que nos faz caminhar para a mesma pergunta: será que existe algo a que estamos tão apegados e que acabamos por colocar esse algo no lugar de Deus em nossas vidas? Acho que Abraão possa ter passado por algo parecido. No entanto, o teste da verdadeira fé abre as suas mãos para a realidade que naturalmente nos leva a segurar as coisas que nós queremos. Então, quais são as coisas que você não quer abrir mão? Quais são as coisas, meus amados, que você insiste em segurar com suas próprias mãos? É possível que seja algo que você já trabalhou tanto, ou algo que você já desejou tanto, e agora, porque você trabalhou e desejou tanto, não deseja mais largar. O que você hoje estaria disposto a abrir mão, não para agradar qualquer outra pessoa, mas para agradar a Deus. Abraão abriu mão do seu filho por causa do pedido de Deus, porque se Deus não houvesse pedido a ele, talvez ele não tivesse aberto mão do seu filho. Eu não creio, amado, que hoje Deus vá fazer algo tão dramático com você como fez com Abraão, mas ele continua sendo o Deus que deseja ocupar o primeiro lugar na vida de todas as pessoas, inclusive na sua própria vida. Você pode até achar um tanto quanto cruel da parte de Deus fazer tal o pedido que ele fez a Abraão, mas na verdade o seu pedido reflete sua própria atitude para com cada um de nós, a atitude de Deus para com cada um de nós. Pois Deus, muito antes de pedir qualquer coisa a qualquer pessoa, esse Deus deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E agora pede-nos para abrir mão daquilo que temos um grande apego, para nos apegar exclusivamente e tão somente a Ele. Devemos saber, por fim, que quando temos ou resolvemos ter tudo na mão, mas não temos Deus, na verdade nós nada temos de fato. Mas quando nada temos, mas temos Deus tão somente, temos tudo da vida e temos também tudo aquilo que Deus promete dar àqueles que nele creem. E é nele que encontramos, quando fazemos esse caminho de volta a uma verdadeira fé que Deus deseja que nós tenhamos ao longo da nossa caminhada. Eu quero orar por você nesta noite, perguntando que tipo de entrega é necessário que você faça nesse instante. Quando olhamos para a história da Bíblia e vemos o que aconteceu com Abraão, a história não está lá simplesmente para ser história, mas ela é também história das nossas próprias vidas.
Qual é a entrega que você precisa fazer a Deus? Geralmente é aquela coisa que você está tão apegado, que você tanto ama, que você, por se apegar tanto a ela, acaba colocando Deus em segundo plano.